Tá começando mais um podcast da UNO, meu nome é Thiago Azevedo e hoje eu tô aqui com uma figura extremamente especial. Como diz o ditado, né, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Essa é legal. A gente tá aqui com um cenário diferente e eu tenho que apresentar para vocês aqui um super amigo, uma pessoa que tem muita história para contar e hoje ele vai falar de diversas áreas da vida dele, né, que vai impactar com certeza a sua vida. Então, se você chegou nesse vídeo, eu quero que você fique até o final, porque você vai aprender muito e talvez sua vida saia desse momento transformada, né? Antes de falar com o nosso convidado, eu queria falar sobre os patrocinadores, né? Eu tenho aqui algumas empresas parceiras que têm nos ajudado a manter o podcast. A Clínica Conviver, né, que tem uma série de especialidades na área trabalhista, que atua há vários anos já com uma série de atividades e modalidades. A gente vai deixar um link aqui do site, né? Um link do Instagram para vocês poderem conhecer a Clínica Conviver, né? E também temos aqui a Suprema Proteção contra Incêndio, que é uma empresa que está revolucionando na área de cursos, né? Na área de cursos de brigadista. Então, se você precisa mudar de vida, se você está aí sem um propósito, se você acha que sua profissão não está adequada, quem sabe você não pode conhecer novos horizontes aí com a Suprema, né? Então a gente vai deixar também o site, o link, e aí você vai poder entrar e conhecer as modalidades de curso da empresa, tá bom? E é isso, eu falo hoje aqui com o senhor Augusto, José Augusto, que também é um coronel da reserva, que também é campeão de xadrez, que é empresário, ele tem muitos lados assim para apresentar pra gente. Coronel Augusto, como é que eu vou poder te chamar? Campeão, como é que eu vou te chamar, né? Eu vou te chamar de Augusto, porque a gente está num momento mais informal aqui da nossa conversa e eu quero que você fale um pouquinho de você, o que te trouxe a tantas habilidades, assim. Eu queria começar esse papo, que você se apresentasse mesmo, assim, falando sobre a sua vida de um modo mais amplo, né? Pra gente ir chegando nos pontos principais. Tiago, boa noite às pessoas que têm o prazer de estar nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade única. Uhum. Eu sempre digo que a oportunidade ela é ímpar de 1. Podia ser 3, 5, 7, mas é sempre de 1 para mim. Nossa amizade ela foi feita de forma muito bacana, muito bem enraizada e amizade mesmo, de coração. Tenho respeito, uma simpatia muito grande pela sua pessoa e você sabe disso. E obrigado novamente pela oportunidade de estar tentando externalizar algo que eu entendo que possa mudar ou ajudar a vida das pessoas aí fora. Que legal. Né? A gente sempre diz que as pessoas mais antigas elas vêm de uma época, quer dizer, viemos de uma época onde não se tinha idade para trabalhar. Não, você só pode trabalhar a partir de tantos anos de idade e pronto, acabou. Não. A minha criação, nós somos 8 irmãos, né? 4 homens e 4 mulheres, 4 Anas e 4 Josés. Meu pai também era José. Caramba. Minha mãe tem um nome masculino, Sidney. E um dia perguntaram para minha mãe, fizeram até uma gracinha com minha mãe, perguntaram como é que fazia para nascer um homem e mulher, porque lá em casa nasceu exatamente homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Salvo engano, a minha matemática aqui, eu sou o quinto, né, de cima para baixo, onde cada um ramificou por algum tipo de profissão, de formação, todos nós formamos, todos nós adquirimos um curso superior. Né? Isso é uma coisa que se tinha lá atrás, não com a facilidade que se tem hoje. Claro, ainda bem que eu entendo que é uma melhoria do sistema educacional do país. Eu acho que eu entendo que isso é muito bacana, né? Mas que a gente sempre tem que estar batendo uma tecla de vencedor ou de buscar vencer a vida. A vida é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, não teria graça, né? Não teria valor, né? É o desafio que você tem que ter diariamente, diuturnamente, como se diz. As pessoas me chamam de goiano também, né? Então, lá vem o goiano, né? Então, aí eu fico naquela. Aí eu tenho... Desculpa, mas eu tenho 2 identidades. Eu tenho uma identidade que fala que eu nasci em Brasília e tenho uma identidade que fala que eu nasci em Goiânia. Então, quando a coisa fica ruim para um dos lados, eu apresento o contrário para aliviar para o meu lado, né? Claro. Enfim, então eu vim daquela época, de um tempo de que trabalhar era opção, diríamos que era força de vontade. Uhum. Meu pai tinha uma regra, meu falecido, meu pai já faleceu já. Meu pai faleceu muito novo, com 59 anos de idade. Novaço. Eu tenho 28 anos que ele faleceu. Vítima de câncer. Ele fumava muito, enfim... Mas era um cara altamente ético, altamente profissional, muito sério, muito reto. Uhum. Nunca ouvi dizer nada que desabonasse a pessoa do meu pai. Uhum. Nada, absolutamente nada. E muito menos da minha mãe também. Uma mãe guerreira, que
segurar 8 anjinhos dentro de casa, tinha as regras básicas da vida, né? Faz a fila e depois a gente conversa. Enfim. Mas orgulho demais, meu pai e da minha mãe. Muito orgulho, muito, muito, muito. Eu entendo que eu cheguei onde eu cheguei, eu chego onde eu estou tentando chegar todo um pouquinho, graças ao meu pai e à minha mãe. Exemplos ali tinha infinitos. São as bases, né? Base, é a base estrutural, a base de uma grande família, de uma família. Não interessa qual berço qual o poder aquisitivo do seu berço. Uhum. Não interessa que você tenha um pai, uma mãe que te dá educação, te trava limites. Com certeza. Limite é uma palavra muito chave, né? Que você tem que ter limites, senão você não consegue. Amanhã você vai se frustrar, você vai bater com a cara na parede e não vai dar conta de chegar a lugar algum. Né? E qualquer não, hoje em dia, aí você traz para o mundo atual, você dá um não, parece que o mundo desaba. Uhum. Desaba. Então tem várias histórias que a gente escuta de que o fulano de tal cometeu um delito contra si mesmo, né? Falar em suicídio, porque ele ganhou um não do pai, da mãe, terminou o namoro, não passou na prova. Essa geração mais pra cá tá muito despreparada para receber o totalmente não. despreparada. E não é falta de exemplo no mundo, né? Com certeza. Porque as pessoas falam que o mundo mudou. Não, na minha concepção, o mundo não mudou. Mudaram as pessoas que estão tentando mudar esse mundo. São os limites também que são diferentes, né? O mundo continua o mesmo. São quase inexistentes hoje. Quase inexistente. O respeito, né? Uhum. Respeito, a educação, isso aí. Isso sim, eu posso dizer para você que talvez já tenha mudado bastante. Você não respeitar o pai, não respeitar a mãe, ignorar uma palavra do pai, da mãe. As pessoas hoje buscam a igreja de forma desse tamanhozinho, né? Só busca, às vezes, na hora da necessidade extrema. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Eu busco Deus todo dia. Todo santo dia. Praticamente virou um mercado, né? Quase que o dia inteiro. Você busca o que você precisa ali e pronto. Sim. Né? Oferece muito pouco. E, voltando ao começo da nossa fala, então a criação, eu sempre trabalhei desde 7, 8, 9 anos de idade. Caramba. Que a gente tinha que trabalhar 10 anos de idade. Eu lembro que eu vendi picolé na rua, lá em Goiânia. Eu entreguei jornal, eu entreguei panfleto na rua. Eu lembro uma vez que eu fui entregar panfleto, estava uma tempestade. Caramba. Nenhum panfleto molhou, porque o cara falou assim, não pode molhar nenhum panfleto. Eu falei, tá bom. Eu falei, como é que eu vou fazer isso aqui? Achei uma sacolinha plástica, enrolei tudinho e fui fazendo o serviço. Jeito, né? Deu o meu jeito, eu tinha que me desdobrar. Uhum. Né? O que mais? Fui engraxate, tive o prazer de engraxar sapato lá em Goiânia, vontade. Mas tudo para necessidade. Talvez a necessidade ou a vontade extrema de vencer, ou de mostrar para os meus pais que eu sou um vencedor. Ou que o que eles me ensinaram, o que me ensinam até hoje, no caso da minha mãe, graças a Deus está com a gente, né? A força de vontade de você vencer, você almejar algo. Né? Eu lembro que meu papai tinha uma regra muito legal, que precisava comprar um exemplo bem bobinho, precisava comprar uma sandália havaiana. A frase do meu pai era muito prática. Quanto que você tem? Aí eu dizia para ele, vamos dizer que a sandália custasse R$50. Eu tenho 25. Quando você tiver 40, eu inteiro os 10. Caramba. E eu era um menino, um garoto. Jogava bola na rua, soltava pipa, né? Então eu fui menino. Se fizesse isso hoje em dia, seria um absurdo, né? Hoje em dia você não pode fazer porque, né, talvez a sociedade, a justiça, sei lá, quem vai te condenar, você não pode fazer isso com um garoto, não. Ele tem que ter infância. Qual a infância? Infância de videogame? Infância de celular? Infância de rede social? Então, mas enfim, eu sempre digo, ao meu tamanho, eu estou vivão aqui, super legal, sou altamente feliz, altamente realizado, me realizo todo santo dia um pouquinho mais. Que legal. Sempre vou ter isso, não é demagogia nenhuma. Sempre vou ter Deus em primeiro lugar na minha vida, sempre. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com meus pais. A gente precisa ter sempre, e o mundo nem ensina isso pra gente, eu tenho que ter Deus, é o 01 para mim. Então, com certeza. Tudo que acontece na minha vida, eu sempre dou graças a Deus. Sempre. As pessoas, um dia eu vi dois religiosos conversando, de forma muito democrática, um deles virou e disse, as pessoas não sabem rezar ou orar, né? Eu falei, bom, então aqui deve ser um padre e um pastor, mais ou menos essa ideia, essa leitura que a gente faz, né? Porque as pessoas, simplesmente elas agradecem pela vitória. Só que eu acho que tinha que agradecer, o outro virou assim, mas ela tinha que agradecer pela dificuldade da vida ou por não ter conseguido aquela vitória naquele momento. É uma oportunidade de aprender, né, que Deus dá, né? Exatamente. Aí eu falei, poxa, que legal. Então a forma como a gente louva a Deus, entrega a Deus, agradece a Deus por uma vitória, pô, você já conseguiu. Só que você conseguiu porque Deus quis que você conseguisse. Com certeza. É a minha concepção. Né? Então, ao longo da minha vida aí, da minha estrada, ou longa estrada da vida, ou essa pequena estrada de vida ainda, então eu tive vários exemplos, e onde eu tinha que seguir, mas o meu exemplo veio do meu pai, veio da minha mãe, sempre. Então eu tinha que batalhar por algo, tenho que batalhar por algo, eu penso lá na frente, eu almejo muita coisa para mim, mas eu tenho uma pegada, pode até, se alguém falar, você é egoísta, eu falo, cara, eu discordo completamente, que tem uma pessoa, eu não me considero egoísta. Jamais eu me considerei egoísta. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. O que você quer em troca? Eu não quero nada. Na verdade, quando você fala que você não quer nada, absolutamente nada, não, eu quero que você seja um profissional, eu quero que você seja, é o que eu prego na empresa, né? Que você seja leal, que você seja fiel, que você seja comprometido com o que você faz. A base ética das relações humanas. De uma boa relação mínima necessária. E o pior é que as pessoas acham que estão fazendo favor para você.
É Então isso é ruim. No mundo de hoje, é por isso que as pessoas que vivem nesse mundo hoje já estão fazendo favor para B ou para C. E outro negócio, o que eu vou ganhar em troca? O que eu tenho em troca disso aí? Cara, você tem em troca, você tem um salário que você ganha. Você tem uma gratidão. Cara, você quer um preço, um valor melhor que uma gratidão? Alguns anos atrás eu vi um adesivo num carro assim, parado no trânsito aqui em Brasília, eu olhei assim e vi aquele adesivo, né? Depois virou febre, né? Gentileza gera gentileza. Eu fiquei olhando para o adesivo do carro e falei, cara, que massa essa frase. Mas depois eu fiquei refletindo, falei, cara, na verdade você não precisa nem ter aquilo ali, que tem que estar no sangue da gente. Tem que estar no sangue. Então, e as pessoas pegam uma frase emblemática dessa e falam, não, isso aqui eu tenho que ir a fundo nela e valorizo aquilo até onde puder. Será que pratica mesmo? Será que eu tenho que praticar a gentileza dizendo que isso tem que estar na minha educação, tem que estar no meu sangue, tem que estar na minha rotina, tem que estar no meu dia a dia? É caráter, né? É aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Né? E concordo plenamente com você. Estudei escola pública a vida inteira, nunca tive o prazer, meu pai nunca teve condições de pagar um colégio particular pra gente. Né? E tá tudo certo, tá tudo perfeito, maravilhoso. Sempre trabalhei, como eu falei, e quando foi... Eu fiz escola agrícola 1 ano, eu já tinha terminado o 2º grau, minha mãe disse para mim que eu tinha que fazer escola agrícola. Meu pai veio de... Papai era representante comercial, tinha uma fazenda, e ele dizia que... E minha mãe falou assim, não, você vai fazer colégio agrícola para você amanhã tentar almejar alguma coisa, negócio de fazenda. Eu falei, tá bom, tudo bem. E um determinado... Eu fiz escola agrícola 1 ano, em Urutaí, no interior de Goiás. Mas você gostava? Ou era mais por influência da sua mãe? Não, era mais por influência da minha mãe, porque na verdade aqui era um curso técnico e eu já tinha técnico em contabilidade. Eu tinha feito. Na época de estudante, hoje eu não sei como é que está isso, né? Você tinha 3 tipos de formação, você tinha 4 tipos. Você tinha o básico, o normal, né? Escola normal. Você tinha o técnico em contabilidade, o técnico de administração e o técnico, e a menina fazia muito magistério, para ela poder amanhã dar aula, entrar na sala de aula. Achava legal a forma de ser essa educação que o governo, que os estados promoviam, né? Na formação acadêmica ou algo parecido. E eu escolhi técnico de contabilidade. Então, como eu já tinha equivalência nível de 2º grau, era um curso... Diríamos que hoje, o linguajar de hoje seria um curso técnico profissionalizante. E nesse inteirinho, eu fiz contabilidade e minha mãe falou, eu trabalhava de manhã e de tarde, ia para a escola à noite, isso era muito tranquilo. Tinha carro? Não, o carro era luxo. Tinha bicicleta, meu carro era bicicleta, achava o máximo, que ele pegava ônibus, a pé pra caramba. Então, para mim, aquilo era... Minha paixão era deu uma raladinha, também. Né? Sim. Diríamos que... mas era o que eu vivia, eu não podia fugir daquilo. A minha realidade é essa. Né? O que eu tenho para tomar hoje? Tem água, então tá bom. Está gelado ou está quente? É água. Se está gelado ou quente, é o que você tem que tomar. Pronto, acabou. Você estava feliz com o que você tinha naquele momento. É a minha realidade, né? É a nossa realidade, é a educação que eu tive, né? Então isso tem um valor enorme, né? Com certeza. E nesse inteirinho, na época, aí eu comecei um dia, recapitulando um pouco, misturar um pouco as ideias, acho que eu tinha uns 10, 12 anos de idade, em Goiânia, e os meninos terminaram de jogar o golzinho na rua, bola na rua, aí um dos meninos, todo mundo corria para casa do fulano de tal, para jogar xadrez. Eu ficava do portão olhando o xadrez. O que eles estão jogando xadrez? Que negócio deve ser difícil, que todo mundo fala que xadrez é difícil. E um belo dia, e todo mundo jogava xadrez, se fosse uns 10 crianças, mais ou menos, 10 garotos, né? O único que não sabia jogar era eu. Eu falei, eu vou aprender esse negócio. Com 10 anos? Com 10 anos, 9, 10 anos, 11 anos de idade. Aí eu fui pedir para esse meu amigo, João Henrique, lembrei o nome dele aqui agora, João Henrique, me ensina a jogar xadrez. Ele me ensinou a jogar xadrez e eu só tomava taca. Eu falei, pai, como é que... Aí alguém falou assim, essa saída você faz assim, uma jogada. E aí eu sempre tinha aquela concepção de que o xadrez é a sua vida. Se eu fizer errado, eu vou perder. Se eu jogar errado, eu perco. Né? Então eu não posso errar. Eu tenho que pensar lá longe, eu tenho que pensar de forma 3, 4, 5, 8 lances na frente. E assim é a vida. Com certeza. Eu tenho que pensar, eu vou atravessar a rua, eu tenho São que as estratégias, né? Estratégias, táticas, estratégias que a vida te proporciona. E o Garry Kasparov, que foi campeão mundial de xadrez, ele tem um livro que ele fala, o xadrez é a sua vida. É a sua vida. Então isso é legal, a forma como o xadrez me ensinou. E aquele ali eu comecei a amadurecer pro xadrez. Poxa, que legal. Eu lembro que um presente de aniversário que minha avó me deu foi um jogo de xadrez. E o presente que minha mãe me deu, naquelas revistinhas em quadrinhos, tinha uma... Lá vendia uns livros, aí você marcava, mandava para essa editora, depois ele mandava. Que legal. E eu lembro que eu estava pintando o portão da casa da minha mãe, na nossa casa lá em Goiânia. O portão fazia um L assim. Cara, o portão era portão pra caramba. Menino. E eu imagino um franguinho, era bem sequinho, bem magrinho, né? Pintando o portão lá, com tinta óleo e tal. E o carteiro chegou e falou, sua encomenda chegou. Eu falei, que encomenda? Nem lembrava disso mais. Tinha uns 20, 30 dias, nem lembrava. Era meu presente de Natal. Né? E acho que o seu livro chegou. Aí eu tinha que pegar aquele livro, tinha que ir lá na agência do Correio, no centro de Goiânia, ir a pé. Caramba. Era uma pernada legal, né? Porque não tinha o dinheiro do ônibus, né? Mas tá tudo bem, né? E vambora. E peguei o livro de xadrez, então foi meu primeiro livro de xadrez. Ele tá aqui na minha estante, aqui, tá guardado até hoje. Que legal.
Né? Eu falei, cara, foi meu primeiro livro de xadrez. E ali, aí minha avó me deu o jogo de xadrez e eu comecei a entender que precisava estudar xadrez, tá, papa. E comecei a estudar xadrez. Depois eu conheci um amigo, a gente ficou bem amigo, e comecei a entender o xadrez ou estudar xadrez como se estuda matemática. Que legal. E eu percebi nisso também que aquilo começou a facilitar a minha forma de desenvolver a minha mente ou tentar pegar rápido. Tinha a criação, que a gente precisava resolver, criação dos pais, a educação, você quer vencer, você corre atrás, você não espera do outro produzir para você. Você quer uma sombra? Vai atrás da sombra. Você quer uma água gelada? Põe ela para gelar. Né? Aí eu comecei a invocar com xadrez, invocar com xadrez. E comecei a descobrir um clube de xadrez em Goiânia, tinha um amigo muito legal. Ele começou Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 15, 16 anos. Então já passaram 5 anos desde quando você começou a aprender. Aprender xadrez. Decidiu aprender, né? Isso. Aí eu fiz uma imersão no xadrez, eu já tinha 16, 17 para 18 anos. E eu tive uma facilidade enorme de arrumar um big no patrocínio, porque eu fui jogar um campeonato brasileiro de xadrez em Paranavaí, no Paraná. Salvo engano, em 87, 88, foi um negócio assim. Eu fiquei em 31º no Campeonato Brasileiro. Nós éramos 64 competidores. Né? Na categoria infanto-juvenil, eu tinha 17 anos. Aí dali eu fui para o Rio de Janeiro, joguei um torneio na Gávea, lá no Flamengo, eu fiquei em terceiro. Depois eu fui para São Paulo, tudo com dinheiro do patrocinador. O patrocinador é uma marca de refrigerante famosíssima no mundo, né? Que eu tinha essa facilidade. Quer dizer, os caras jogavam bola com a gente, os donos desse refrigerante da fábrica em Goiânia. Não, vou te patrocinar. Eu falei, quanto você quer? Eu falei, eu queria patrocinar, meu. Então eu sempre digo, cara, Deus é maravilhoso para ele, não posso reclamar, não. Aí eu comecei, naquele momento ali o cara falou, não, você tem que comprar enciclopédia de xadrez, tem que comprar livro de xadrez, isso aqui pra você estudar. E na época não existia computador, a facilidade que tem hoje. Né? E eu fui invernando aquilo ali. Então, eu trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite e... Virou assim a menina dos seus olhos, o xadrez. É a minha paixão. Paixão completa, total da minha vida. Era jogar xadrez, né? Todo mundo vai hibernar para alguma coisa, eu hibernei para o esporte. E seu pai, sua família, o que achava desse? Minha mãe sempre dizia, um dia minha mãe chegou e falou assim para mim, meu filho, você acha que isso aí vai te dar um futuro? Eu olhei para a cara dela assim, os livros tudo montado, tinha 2 tabuleiros de xadrez montados, que você ficava gravando a posição, né, para estudar, porque muita coisa é memória fotográfica, né? Claro, você tem que estudar também. E eu falei, poxa, é mesmo, né? Como é que eu vou fazer? E você acha que isso aí vai te dar um futuro? Mas pensa e não me fale nada. E aquilo ali eu fiquei. Aí foi quando eu fui para a escola agrícola. Acho que minha mãe me tirou daquele foco, eu acho, né? E fui para a escola agrícola. Chegou na escola agrícola, eu falei, poxa, e agora? E meu apelido no colégio agrícola ficou sendo xadrez, que eu ficava o dia inteiro estudando xadrez. Olhava para o 2º grau, eu já vi isso aí tudinho. Fazia a prova, para mim estava fácil, porque eu já vi isso aqui. Tá fácil. Eu fiquei um ano. E naquele mesmo período ali, minha mãe, no final de semana que eu fui para Goiânia, minha mãe falou assim para mim, olha, fulano de tal falou que vai ter um concurso do Corpo de Bombeiros em Brasília. Aí eu abri mão do patrocínio, né? Porque eu não ia mais jogar torneio, como eu ia jogar um campeonato aberto do Brasil em Salvador, se eu não me engano. Não dava para conciliar as duas coisas. Eu não podia. Eu cheguei no patrocinador, devolvi o patrocínio para ele, falei, não, você pode ficar. Não, você não pode largar, não. A gente quer que você largue bem, continua mantendo o que você está fazendo. Eu falei, não, o fulano de tal, eu não posso fazer isso com vocês, porque eu não vou me dedicar como eu acho que eu devo me dedicar. Eu estava 8 horas de xadrez por dia, 12 horas de xadrez por dia, como se estudou matemática. Aquilo ali para mim era o meu momento. Então, graças a Deus, né, não invernei para nenhum tipo de vício. E não tenho muito mesmo. Bom. E durante essa pegada do colégio agrícola, eu tive um final de semana em Goiânia, mas me falou, vai ter um concurso de Corpo de Bombeiros em Brasília, salvo engano, 88. Você podia fazer. Eu falei, minha mãe, o que é isso? Você vai ser militar, não sei o quê, não sei o quê. Eu já tinha sido dispensado, quando eu fui alistar na Força Aérea, eu dispensei. O entrevistador, que foi um sargento, perguntou para mim assim, você quer alistar? Você quer servir ou não a pátria? Eu falei, posso ser bem sério com o senhor? Na base aérea de Anápolis. Pode, eu não gostaria não. Por quê? Porque eu quero estudar. É um bom motivo, né? Aí ele pegou e olhou pra minha cara assim, você é rimo de família? Eu falei, não sabia nem o que era isso. Eu falei, cara, esse negócio que você falou, eu não conheço não. Inocência, né? Nós éramos pessoas de 17, 18 anos de idade, mas a gente era inocente. Não tem essa expertise que você tem hoje. Né? De um garoto de 12 anos, por exemplo. Né? Porque a internet facilitou, o mundo, rede social facilitou. A formação está mais fácil. Aí nesse inteirinho ele falou, então amanhã, quando você for vir aqui, você vai levantar a mão dizendo que você não quer e pronto, acabou. Eu falei, vai dar ruim, né? Pensei comigo, tá bom. E quando ele falou, quem não quer, você vê a pátria, não sei o quê, eu levantei a mão, falei, eu não. Aí ele me tirou, no meio de todo mundo, e ali eu estava dispensado, depois fui lá, fiz juramento da bandeira, e pronto, acabou. Não porque eu não queria servir a pátria, mas é porque eu tinha outra finalidade, né? Outro objetivo, que era estudar, não que exatamente fosse me atrapalhar, mas eu tinha outra finalidade. Eu queria fazer engenharia agrônoma, para tentar trabalhar na fazenda, algo parecido, né? Eu falei, poxa, então tá bom. E nesse inteirinho, apareceu o concurso Corpo de Bombeiros de Brasília, em 88, para entrar você fazia 88 o concurso para entrar em 89.
Tá, mas quando é que foi a virada de chave, assim, dessas decisões? Porque você jogava xadrez, é uma coisa que você era apaixonado. Correto. E você abriu mão disso aí para poder perseguir um outro objetivo que você não conhecia muito bem. Mas assim, qual que foi a virada de chave? O que foi assim que tocou seu coração? Quem que falou com você? Para você realmente seguir esse outro caminho, para ir pro bombeiro? Foi só sua mãe? Não, na verdade, aí o que acontece? Nessa pegada, igual eu falei, a minha vontade era ser engenheiro agrônomo. Uhum. Engenharia agrônoma só existia na Universidade Federal, na UFG. E ele era integral. Se eu fosse engenheiro agrônomo, aluno, universitário, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar que horas? Eu já tinha até olhado para trabalhar na compensação bancária de madrugada. Já tinha até olhado isso aí já. Já estava prontinho. Se eu passar no vestibular na UFG, né, fazer agronomia, vamos dizer assim, eu vou conseguir manter o meu trabalho, manter um dinheiro, porque eu, claro, eu tinha que ter meu dinheiro. Porque meus pais, eu ficasse sentado pelos pais, primeiro que não tinha condições suficiente. E depende do que você quer da sua vida também, né? Essa é a grande pergunta. O que eu quero para mim, né? Na minha vida. E naquele inteirinho eu falei, não, eu vou fazer agronomia, eu estudo de manhã e de tarde na faculdade, porque é integral, trabalho na compensação do banco até meia-noite, tá tudo certo para mim, vamos embora, vida que segue. Tinha vontade de ter um carro, vontade de ter vida, como qualquer um garoto almeja o futuro. E um belo de um dia, eu lembro que meu pai, papai não era muito de conversar, não era mesmo. Meu pai era isso aqui, ó, né? Pedra, né? Madeira era... Não tinha outra graça. 2 mais 2, 4, acabou. Não tinha outra resposta. E não tentar argumentar, não, que ele só te olhava com um cara bem bacana e você até saía pela tangente e tá resolvido o problema. E eu lembro, num certo dia, eu fui conversar com ele. Ele estava sentado na sala. Meu pai fumava muito. Ele estava vendo televisão. Falei, poxa, agora eu vou perguntar para ele. Pai, você pergunta, senhor? E ele com aquela cara muito dele mesmo, maior respeito do mundo. Ele falou, pode. Eu perguntei para ele para ele me dar um conselho, né? Era mais ou menos essa ideia, né? Eu falei, eu estou pensando em fazer engenharia, fazer agronomia, ou fazer o concurso do bombeiro em Brasília, não sei o quê, não sei o quê. Aí meu pai olhou para mim de forma muito tranquila, como sempre foi. E ele disse o seguinte, Zé Augusto, tem que ver o que você quer da sua vida. Aí eu olhei para ele, falei, oba, vai rolar um papo bacana, quer ver? Vai fluir, isso aqui vai até amanhã, bacana. Tenho certeza plena disso. Falei, o que você quer da sua vida? E eu disse a ele que eu queria ser um fazendeiro igual a ele. E ele olhou bem na minha cara, de forma muito tranquila. Eu lembro a cena como se fosse agora. Ele levou o cigarro à boca, puxou o cigarro, olhou para mim assim, bem no meu olho, e me disse, tem que ver o seguinte, você quer ser fazendeiro? Então você faz igual eu fiz. Trabalha e compra a sua fazenda, porque aquela lá é minha. Caramba. Eu olhei para a cara dele, como diz, engole o choro, né? Aquilo lá, foi lá na alma, falei, não era essa a resposta que eu queria, né? Doeu um pouquinho, né? Muito. Imagina. Não era bem essa a resposta que eu queria. Tipo assim, não, pô, você quer fazer agronomia? Que bacana, vou te apoiar, que não sei o quê. Não, o tiro saiu pela culatra, né? Quer dizer, o tiro... Não é que o tiro saiu pela culatra, aquilo era ele. Né? E eu não poderia ter outra interpretação, interpretar de forma diferente. Mas aquilo era o que meu pai sempre foi. Reto, sério, sempre teve na cabeça, tem que trabalhar, você quer conseguir as coisas, você tem que correr atrás, não espere do outro. E naquele momento eu falei, poxa vida, minha casa caiu, como se diz o ditado de hoje em dia, né? Eu falei, então tá bom. Então naquele momento eu já tinha afastado o xadrez, né? Que eu guardei a frase da mãe, tem que ver o que isso aí vai te dar de futuro. Tenho paixão pelo xadrez, eu acho xadrez um esporte intelectual, né? O COI, o Comitê Olímpico Internacional, ele reconhece como um esporte intelectual, eu acho super legal, muito bacana. Eu acho que defendo a tese de que o xadrez, ele evolui a mente, ele desenvolve a mente de qualquer cidadão. Sem dúvida. Né? E naquele inteirinho, saí, fui pro quarto, chorei igual uma criança mesmo. Isso eu tinha 87, eu tinha 19 anos para 20 anos. Caramba. Eu falei, poxa, meu pai tá certo, né? Eu vou esperar dele para quê? Eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, não sou burro, sou inteligente, até que eu me considero até um cara mais ou menos inteligente. Vou remar. É uma dor que gerou um crescimento, né? Foi. Aí eu fiz o concurso, não passei. 88 para entrar em 89. Fiz um cursinho em Goiânia no ano seguinte, continuei trabalhando. E naquele cursinho comecei a me preparar. E quando veio o concurso de novo, eu fiz o concurso e passei 88 para entrar em 89. Eu vim para cá, para Brasília, em 1990. Eu sou cadete da Academia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em 1º de fevereiro de 1990. Foi a nossa incorporação, foi dada a nossa incorporação na corporação. Né? Então, ao longo da nossa carreira, na época, o regime da academia, eu não sabia nem o que era militar. Eu lembro que eu perguntei para uma determinada pessoa o que é a Academia do Bombeiro, quer saber? Entra e entenda como que é. E ele também ainda falou da coisa, seja voluntário de tudo. Eu nunca fui tão
Não curtia tanto a palavra voluntário, porque qualquer voluntário era você tinha que parar na posição de flexão e tá tudo certo. É o meio. Né? Então eu saí de um meio totalmente civil e entrei no meio militar. O que é o meio militar? Né? É um meio cheio de regra. A vida é cheia de regras, é porque a gente simplesmente esquiva delas ou não quer aceitar as regras que a vida nos impõe. Tem a mordomia, né? A questão do serviço, né? Você servir. Sim, eu né? exatamente. Entrega, é uma entrega quase que... Você, na verdade, você vai se doar, né? Então, e ali era um regime de internato, 3 anos. Na academia, a gente sai formado na área de engenharia de segurança contra incêndio, né? Então, era regime de internato, a gente só folgava no final de semana e quando folgava. Então, eu era conhecido como laranjeira, né? Que o pessoal, laranjeira é aquele que morava na academia do bombeiro ou no quartel, mas a gente ficava na academia. Então, ali você não tinha despesa com nada, porque o Estado, ele vai investir para te formar. Aí ali você tem a opção, né? Você quer ser qual nível de profissional que você quer. Tem uma frase uma vez que um determinado capitão, hoje coronel, ele disse pra gente em sala de aula, eu 21 anos de idade, ele falou assim, guarda uma coisa, senhores, a forma como você vai ser, o profissional que você vai ser futuramente, isso é para qualquer profissão, mas principalmente aqui, é o reflexo que você foi aqui. E aquilo ali pra mim era uma coisa que eu falei, cara, o que esse cara falou? Eu fiquei moendo aquilo ali. Né? Eu falei, poxa, o que ele quis dizer com isso aí tudo? Então a forma como você vai ser durante a sua formação profissional, se você vai levar a sério, se você vai levar, como diz, meia boca, ou se você vai ser somente mais um. É o tipo de profissional que você vai ser amanhã. Então aquilo ali eu guardei essa frase. E a gente tinha umas 3, 4 semanas que estávamos ali. Né? E, desculpa, mas o ralo é comendo, as boas-vindas muito bem-vindas, né? E eu falei, cara, isso aqui, que loucura que é isso aqui, meu irmão, né? E, enfim, dormia bem, diríamos que vivemos bem. Tô inteiraço. Amo o que eu fiz, amo a corporação. Aí eu aprendi a ter o segundo grande amor da minha vida, que foi o Corpo de Bombeiros. O primeiro foi o xadrez, né? E o segundo, a Corporação Bombeiro Militar. A profissão que me... Eu falei assim, cara, o que é ser bombeiro? Se você perguntar o que é ser bombeiro, cara, ser bombeiro é doação total. Total. Você vai chegar numa ocorrência onde você vai se doar por 1, 2 ou 10, 20, 30 pessoas. Não sabe nem se você volta para casa, você vai dar sua vida em prol do outro. Né? E o nosso lema é vidas alheias e riqueza salvar. Então aquilo ali para mim, aquela profissão, meu Deus, aquilo eu achava fantástico. É gratificante, né? Essa muito. Não há salário, não há preço que se pague pelo que a gente faz, pela sua doação. Né? A gente se doa completamente. E ao longo daquele período de 3 anos na academia, eu lembro que numa primeira oportunidade que era regime de internato, então, às vezes tinha um feriado prolongado, se você andasse na linha, você ia. Eu ia para casa, né? E eu lembro que com uns 10 ou 15 dias que eu fui em Goiânia a primeira vez, depois da academia, cheguei lá, cabelo bem curtinho, já, né? E entrei na casa da minha mãe, no portão, tal, entrei, sentei assim, oi, mãe, benção. Falei, ô, meu filho, ué, que bom que você está aqui, não sei o quê, não sei o quê. Né? Uma bolsa assim, cheia de uniforme, o uniforme cabia 3 de mim. E como é que faz esse uniforme? Se vira, você que vai ter que ajustar ele. Falei, ainda bem que minha mãe sabe costurar, minha mãe sabe bordar, né? Então minha mãe me ajudou. Tinha que passar a sua farda, tinha que engobar a farda. Isso minha mãe me ensinou e a gente vai... Porque você não tem essa mordomia, você faz ou você faz, não tem outra regra. E se você fizer mal feito, você deixa de folgar no final de semana. Enfim. Tem as punições, né? Tem um preço, vamos dizer assim, né? A vida você tem um preço. Porque eu amo tanto xadrez, que se eu jogar errado eu perco. Então eu tenho que estar o tempo inteiro pensando, buscando a melhor forma de acertar ou de ajustar. Jogou errado, perdeu. Jogou errado, você perdeu. Perdeu as oportunidades, é isso mesmo. E eu lembro que no momento minha mãe me fez a seguinte frase, e aí, como é que tá lá? Eu abri a boca a chorar. Por quê? Porque eu não acreditava que eu estava ali em Goiânia de novo, quer dizer, na casa da minha mãe, né? Casa da mãe, cheirinho de café, coisa bacana, né? E chorei. Falei, tá tudo bem? Eu fiz assim pra ela, tipo assim, calma, né? Que talvez o choro que eu não tivesse na academia naquelas primeiras semanas. Foi o que você guardou, né? Eu guardei para aquele momento ali e foi simplesmente livre, né? Foi um momento Extravasou ali. Extravasei ali, exatamente. Né? Por quê? Porque era muita pressão, né? É pressão. Foi pressão? Foi. Faria de novo, de olho fechado. E tem que ter, né? Essa pressão, porque você lida com vida, você lida com momentos difíceis, né? Escolhas rápidas. Você tem que pensar rápido. Se você não tiver essa pressão... Ou você se prejudica, ou prejudica a guarnição, ou você mata a vítima. Tá, então eu lembro que eu sentei e chorei, extravasei, mas era um momento que eu tinha guardado, né? Enfim. E o tempo foi passando, né? Então, os primeiros meses da academia, aquela pressão, uma corrida do caramba, um ralo do caramba, você tentava entender o que era aquilo, né? Que mundo que eu vivo, e vambora, deixa a vida me levar e a vida leva eu, vambora. E aí eu aprendi uma coisa, eu montei uma estrutura mental que diz o seguinte, o que eu estou passando aqui, daqui a pouco acaba. É porque... E eu tinha a ideia da minha... O que se
o que a gente tinha aprendido, o que se vendia pra gente, o que se formatava na nossa mente, na nossa cabeça, é que amanhã você vai ser um oficial, amanhã você vai ser um coronel, amanhã você vai ser o comandante-geral dessa corporação, amanhã você vai tocar isso aqui tudo. Porque, na verdade, nós somos formados, nós somos lapidados. Essa expressão, eu não gosto dela, essa palavra, não gosto. A palavra, não gosto. Nós somos adestrados. Adestrado é dado para animal, né? Principalmente para cachorro. Mas essa expressão é uma gíria que o meio militar tem. E também não ofende ninguém, não. Né? Nunca ouvi dizer que alguém, pelo menos na nossa época, nós éramos 28 da minha turma, né? Naquela época, na academia, nós éramos 100 alunos, mais ou menos. Terceiro ano, segundo ano, primeiro ano. E, enfim. E a gente pensava assim, poxa, eu estou passando por isso aqui, amanhã eu vou trabalhar do lado desse cara, no socorro. Para que isso? Mas tudo tinha uma finalidade ali para a gente. Tudo tinha um propósito. Sempre tem que ter. Né? Se você refugar, você vai matar a vítima. Ou você vai matar, você vai se auto-exterminar. Né? Técnica de fazer salvamento em torre, na torre de treinamento nossa, que são 2 torres fantásticas, né? Conhecida mundialmente as nossas torres. Né? Feita pelo governo japonês, era um convênio que o governo tinha com a JAL. Né? Com a JICA, quer dizer, desculpa, com a JICA, né? Então era um convênio, então uma torre chama Tóquio, a outra chama Yokohama, então cada andar dela, ela simulava uma estrutura arquitetônica do Distrito Federal de Brasília, muito legal. Que massa, cara. Elas ficam ligadas uma a outra, fica no setor policial sul, lá na estrutura no complexo da Academia do Bombeiro Militar, uma estrutura fantástica. Treinamento de primeiro mundo, né? Treinamento de primeiro mundo. Né? Na visão dos japoneses, então tem vários cursos internacionais, então. E a gente ali na academia vendo aquilo lá tudo acontecer, que legal, pô, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero ser instrutor, um dia eu quero ser aquele aluno, mais aluno, não na qualidade de cadete, na qualidade de aluno como aspirante, como oficial, né? Então, por quê? Porque a profissão faz aquilo com a gente e você tem a opção de seguir vários caminhos dentro da corporação durante aquela da formação de 3 anos, né? Chega uma parte que você começa a criar mais maturidade, então você começa a enxergar que o incêndio é a minha área, o produto perigoso é a minha área, a emergência médica é a minha área, que é a parte que nós, bombeiros militares, trabalhamos. Somos lapidados, formados, né? Mantidos pelo Estado, mantidos pela União, exatamente para a gente possa dar o melhor para a comunidade. E, enfim, e aí a gente vê nessa labuta toda, 90, 91 e 92, eu sou aspirante de 4 de dezembro de 1992, não fui o 01 de turma, era diferente. Briguei para ser o 01, diríamos que eu queria ficar na meiuca, como se diz. Entendi. Né? Por várias questões também. Mas, profissionalmente, modéstia à parte, eu me garantia. Por quê? Porque é uma coisa que eu amava. Amava não. Amei o que eu fiz. Né? Então... Tem orgulho da história também agora, né? Sim. Aí tem um reflexo, né? A forma como eu fui, como oficial da corporação, nada me desabona, nada me descredibiliza, nada, absolutamente nada. Talvez você perguntasse, você era chato? Diríamos que eu prefiro trocar chata por exigente. Sempre fui muito amigo, principalmente do meu subordinado. Amigo é uma coisa, ser promíscuo é outra. Né? Sempre respeitei. Sim. E sempre tive uma frase, um dia eu ouvi um oficial falar essa frase, eu não sou melhor que vocês e vocês não são melhores que eu. E eu guardei essa frase para mim, essa fala. Né? Então eu não sou melhor que o Thiago, nem o Thiago é melhor que eu. Você pode ter facilidade em alguma coisa e eu tenho outra. Sim. Você pode ter dificuldade em uma coisa e eu em outra. Então nós vamos tentar juntar, porque nós trabalhamos em equipe. Bombeiro trabalha em equipe, eu não posso. O egoísmo ele não vai funcionar ali. Ele vai funcionar até um determinado momento, daqui a pouco ele não vai funcionar mais. Aí você passa a ser aquele cara que ninguém confia. E pode custar caro isso, pode né? Custar caro. Custar a vida de alguém, pode custar a carreira. E você tem que confiar no seu motorista, que está dirigindo o equipamento. Eu sempre digo que o Corpo Bombeiro não tem motorista, tem piloto, né? Ele está pilotando uma viatura que custa X mil dólares, que a maioria dos equipamentos são importados, caríssimos. Né? Um helicóptero que custa milhões de reais, que você tem que levar, tem que chegar no socorro, sair do socorro, prestar o melhor serviço possível. E a corporação ela faz isso com a gente, ela te instiga a você ser o melhor. Ou, aí eu lembrei daquela frase que o capitão à época falou, hoje coronel, ele falou o seguinte, você vai ser vai ser amanhã o que você é hoje. Né? Então, aí vem aquela fala, o que você quer para você? Né? Essa frase eu me pergunto todo dia, o que eu quero para mim? Eu até brinco, eu falo muito disso, eu amo espelho. Não é para olhar minha barba branca, minhas rugas, não. Eu amo espelho, para quê? Porque eu me pergunto, o que você quer da vida? Ele está refletindo na minha imagem. Não adianta eu perguntar para A, B, C, não, eu tenho que perguntar para mim mesmo. Porque a oportunidade ela está aí, o mundo ele está aí. Depende de como você abraça, depende de como você enxerga. Porque o pessoal fala, você quer o quê? Minha usina chupeta? Então você está em lugar errado. Né? Você quer trabalhar? Então você está no lugar certo para trabalhar. Eu acho que o trabalho, Thiago, ele cabe em qualquer lugar, independente do que você faça. Independente do que você faça. Eu tenho uma tese também de vida que é o seguinte, eu até pergunto em sala de aula, quando eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula formando meus alunos, meus futuros brigadistas, eu pergunto qual é a profissão de altíssimo valor e que as pessoas desprezam. Aí um responde, professor, essa é a resposta básica. Engraçado, o professor é desprezado, mas o aluno ele acaba com o professor na sala de aula. Joga cadeira, joga papel, dá pancada, para não falar outra palavra, né? Desmerece, sei lá, esnoba, enfim, tudo, né?
Isso foi em colégio, então, particular, que ele falou, eu estou pagando. Ainda. Então, ela até manda pro professor calar a boca, né? Enfim. Mas aí eu falei, não é esse, não é esse. Ah, é médico? Não, esse é bombeiro, né? Eu falei, não, também não. Aí eu fiquei para a profissão de suma importância no país, talvez no mundo, seja o gari. Sim. Se você ficar 2 ou 4 horas sem recolher o lixo, o gari recolher pra gente, o SLU, no caso Brasília, recolher, a cidade começa a feder. Fora o tudo problema apodrece. de saúde que vai acontecendo. Tudo. Né? Então e o que a gente faz? A gente passa por um gari na rua, e olha que o uniforme do gari, ele é bem Chamativo. bem né? chamativo, não tem como Não você tem como não ver, errar, né? né? E as pessoas, nós seres humanos temos uma capacidade extrema de desviar do gari. Nem bom dia você fala, nem boa tarde você fala, nem boa noite você fala. Você tem a capacidade de pegar um papel que está na sua mão e jogar na rua e falar assim, depois você vai aqui também. Para que isso? Absurdo, né? Né? Então, é uma profissão que eu vejo de suma importância para a nossa sociedade. É autismo, mas a gente faz o pouco caso, ou desmerece, na verdade trata ele como se fosse um lixo também. E ele mesmo, às vezes, alguns deles se tratam ou se percebem isso, poxa, eu sou um gari, cara, a sua profissão ela é digna de qualquer uma outra. Com certeza. Todas as profissões, Todas. né, têm o seu valor, têm o seu Todas. lugar. Então, a profissão bombeiro, ela mostra pra gente, quer dizer, você chega no socorro, cara, você fala, o que aconteceu aqui? Como é que é isso? Eu lembro numa ocorrência de 1995, eu estava no quartel do CIA, era um sábado. Era meia-noite e pouco mais ou menos. E eu estava com rádio, com HT, e eu copiando. Eu coloquei no scan, módulo scan, e copia. Porque o bombeiro é separado em 3 rádios, né? 3 áreas operacionais. Só que eu coloquei no modo scan, então quem fala eu copio, né? Então eu copiava tudo. Brasil inteiro, doidinho para correr pro socorro. Não tinha corrido naquele dia ainda, né? Quer dizer, você correr pro socorro quase que você querer participar de ajudar alguém. Não quero mal de ninguém, eu quero ajudar. E na unidade do CIA que eu estava, tinha uma ambulância, tinha uma viatura, a gente chama de, na época o TE, hoje o R. E beleza. E tá bom. E naquele dia tinha uns cadetes que estavam tirando serviço com a gente, tinha um acompanhante do oficial dia. E nada, né? Quando foi meia-noite e pouco, eu só vendo. Naquele dia tava, como diz, tava punk, tava bem pesado. É mesmo. Tava carregado. Brasil daquele dia tava carregado. Acidente, 3 dias de fatal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, cara, hoje tá. E não vinha nada pro meu lado, né? O quartel do CIA era muito tranquilo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que correr para um lugar desse para poder ajudar, para poder participar do socorro. Sim. Você tá ali de plantão. Eu queria ser acionado, eu queria participar. Porque eu sempre digo que eu era muito fominha de socorro. Sempre fui muito fominha de socorro. Eu gerava um plantão de 24 horas de plantão, sem dormir, eu não dormia. As pessoas, o cara, como é que você não consegue dormir? Eu falava, sei lá, eu não dormia. Adrenalina também. né? Era paixão, Fazer. você tem que estar ali, ligado, né? E eu pegava em média de 25 a 37, 40 ocorrências por plantão. Só eu sozinho. Então eu estava, em média de 30 a 40 minutos, eu estava na rua, numa ocorrência. Eu fiz esse cálculo, falei, cara, era incrível. Caramba. Então aquilo lá, para mim, era paixão. Né? Aí você vai, cara, eu sou apaixonado por isso aqui mesmo. E você se doa, né? Sair de casa para trabalhar num plantão 24 horas, que eu tive boas funções na minha corporação, excelentes funções na corporação, sempre tive o prazer de ser comandante de unidade, subcomandante de unidade operacional do bombeiro, né? Cara, então você tinha os seus plantões, tirava 2, 3 plantões por semana, tirava plantão direto, né? Quando tinha patente baixa, depois vai diminuindo um pouco, né? Eu falei, cara, eu fiz cada coisa que você fala, se eu for analisar bem, não, motorista, você pode ir na manhã aí que a gente vai, eu quero chegar inteiro e voltar inteiro, né? E não, vamos embora que ninguém pode chegar primeiro que a gente, eu tenho que socorrer, a pessoa está pedindo, porque quem liga o 93 não está pedindo ajuda. Ou não está te fazendo, oi, e aí, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem aqui. Não, ele está pedindo ajuda. Né? É urgência mesmo, o negócio está ruim. Né? Ainda mais quando envolve criança. Né? Quando envolve criança, a gente muda completamente. Sim, claro. É automático nosso, qualquer bombeiro, 90%. Tá? Na época eu estava nativo, talvez quase 100%, mas hoje talvez eu poderia dizer 90%. No mínimo. Que quando a gente faz socorro, tem uma criança envolvida, a cara do socorro muda completamente. Porque é nosso. Porque nós entendemos que a criança é um anjinho, né? A criança é totalmente vulnerável, inocente, né? Indefesa. Ela tá, exatamente o que você falou, ela é totalmente vulnerável com a situação que não foi ela que proporcionou. Né? Foi um responsável, seja do lado A, do seu lado, ou do lado B, que vem em cima de você. Né? Enfim, e naquele dia lá, era meia-noite e meia, mais ou menos, meia-noite e 40, estava época de junho, julho, estava frio, Brasília fazia mais frio, né? E entrou a ocorrência, a ocorrência entrou como se fosse uma busca de uma criança desaparecida. Aí eu chamou meu quartel e falei, opa, tem o TI? Tem. Aí pedi para ligar no centro de operações, liguei. Pô, tenente, dá para dar uma chegadinha. Segundo informações solicitantes, vai esperar o senhor lá no balão da granja do Colorado, lá em cima, lá, não sei o que. Eu falei, tudo bem. Ele vai estar num carro assim, 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 e a busca de uma criança desaparecida. Caramba. Falei, puxa vida, tá bom. Uma criança, não falou idade, não falou sexo, não falou... A ocorrência era busca de uma criança desaparecida. A cabeça já vai matutando um monte de coisa no caminho, né? Fazer, eu preciso de uma viatura, tem que ter plataforma de iluminação, porque tá à noite, 1h da manhã praticamente quase. Passei um rádio para outro quartel, eu era oficial dia
Naquele momento de Brasília, eu era o tenente mais antigo que estava de serviço, pedi outro quartel para mandar a viatura. E fomos. O socorro se encontrou no meio do caminho. E fomos. Chegamos lá, encontramos com uma pessoa, com um solicitante, lá no Colorado. E ali no Colorado você faz uma. Em vez de você descer para Planaltina, Sobradinho, você continua fazendo a rótula e entra para a estrada de terra, Lago Azul, Lago Oeste, um negócio assim. E aquela estrada era dar em Planaltina, dar em Braslândia, algo assim. Tá, que vai para Braslândia. Da em Braslândia, dá na Ceilândia. Eu não conhecia. E a estrada era de terra. E tá bom, vamos embora. E o cara falou, não, só me segue. Eu falei, então beleza, então vamos seguir o cara. Ele é o solicitante, perguntei, não, eu que chamei o bombeiro. Eu falei, então vamos buscar a criança. A ocorrência era essa, busca de uma criança desaparecida. Vamos fazer uma busca. Beleza. Éramos mais ou menos 2 viaturas, 1, 2, 3, 4, na ambulância comigo 4, na outra viatura tinha mais uns 6, uns 10 bombeiros. Tudo bem. E pegamos essa estrada de terra, hoje está asfaltada, está tudo certo. E lá na frente eu vi alguns carros com alerta ligado. Eu falei, poxa, aconteceu um acidente aqui, aconteceu alguma coisa. Aí pedi o motorista da viatura parar, o cara dá uma paradinha. E o cara, solicitante, parou. É aqui. Eu falei, o que é aqui? Uai. A criança desaparecida está aqui. Eu falei, aqui é onde, amigo? Tinha uma picape capotada. Meu Deus. O para-brisa dianteiro, ele saiu inteirinho. O casal foi cuspido, desenhando a ocorrência depois, né? O casal foi cuspido da viatura, saiu pelo para-brisa, junto com o para-brisa. Aí alguém já levantou a mão, tá aqui, tá aqui. Eu falei, pô, achou aquele. Eu falei, peraí, isso aqui é. Aí eu voltei pro rádio, né? Eu falei, ó, centro de operações, o socorro tem um acidente automobilístico aqui, aquela busca da criança desaparecida mandou de socorro que eu tenho que tomar conta disso aqui, mais. Aí eu fiquei, qual é a prioridade, né? Então a prioridade, em princípio, era aquilo ali. Tinha um casal arrebentado na minha frente, né? Bem machucado. Uma ambulância só. E aquele dia, igual eu falei pra você, o socorro do bombeiro, aquele dia, a bruxa estava solta, a gente fala que a bruxa está solta. Pra todo lugar. E todo lugar tinha acidente, tinha vítima fatal. Eu falei, que loucura é isso hoje? Vambora. Meu Deus. E quando eu cheguei, bati a lanterna, tava um casal lá deitado um do lado do outro. Cheguei perto do rapaz, um jovem, 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá. A mulher também, jovem, né? Ele com vida, pulei pra mulher, também que estava com vida. Eu lembro que a mulher virou e falou assim, não, o rapaz virou e falou assim, o meu filho. Só que ele estava, a voz dele estava bem ruim, bem baixinha. E eu pulei pra mulher. Não, a mulher falou pra mim, o meu filho. Cadê meu filho? Mas bem assim, já nas últimas, né? Eu falei, peraí. Aí eu voltei pro cara. Eu falei, escuta, ela falou de um filho. Tem uma criança, cadê a criança? Não, a criança estava no colo dela. Eu falei, Ai, meu Deus. Eu falei, não tem como a criança estar no colo. Aí eu olhei, falei, poxa, voltei pra mulher de novo. Aí botei meu ouvido pertinho dos lábios dela, da boca dela. Eu falei, meu filho. Eu falei, onde é que ele estava? Ele estava no meu colo. Meu Deus. No seu colo. Ok. Tá bom. Eu falei, bom, aqui deve estar alucinando por causa do acidente. Eu comecei a pensar, né? Olhei, bati a lanterna assim, tudinho. Nada da criança. Pedi para ligar a plataforma de iluminação da outra viatura, para iluminar, porque estava bem escurão, um breu, né? Falei, cara, não tem criança aqui. Aí eu voltei, fui voltando pro carro, tinha circunstância mais ou menos uns 20 metros do carro. Foi uma pancada. Caramba. E voltei. Quando eu bati, tinha uma cadeirinha de bebê. Eu falei, opa, bati, tinha um chaveirinho daquele que a criança morde os lábios, assim, pra gengiva, passar gengiva. Silicone. Falei, tem uma criança aqui. Tinha uma fralda, eu falei, ih, lascou. Caramba. Tem alguma coisa errada, tá faltando a criança. Aí pedi para todo mundo fazer silêncio. O mato estava alto. Chamei os bombeiros, falei, pisada, tem uma criança sumida. Eu quero essa criança, não vou achar essa criança. Caramba. Então, pelo que eu entendi, é um bebê. E cuidar pra gente não pisar nela, nesse bebê. Aí começamos a fazer a medição, né? Tipo assim, imaginar. O carro veio dali, bateu aqui, capotou, cuspiu o casal, a criança está no quarto da mulher, então ele jogou mais uns 20 metros, depois 10 a 30 metros, não sei. Estou supondo. Como que a gente enxerga, como eu enxergava o socorro. Né? Foi o que eu enxergo a partida de xadrez, né? Tentando imaginar como que eu posso perder ou como eu posso ganhar ali. E naquele momento lá, o cadete que estava serviço comigo falou, tenente, aqui, ó, achou a criança. Eu corri, bati a lanterna, estava a criancinha lá. Eu lembro direitinho, pagãozinho azul claro. A criança tinha mais ou menos 3 meses de vida. Meu Deus, muito novinha. Bebê. Muito novinha. Né? Eu lembro que eu corre lá na viatura, pega a lençol para mim, um frio. Enrolei a criança, eu lembro direitinho, a farda nossa era caque, não era o laranja que tem hoje. Botei a criança aqui, olhei, a ambulância já tinha saído com uma das vítimas que estava mal. Eu falei, putz, cadê E a ambulância? agora? Tinha um outro carro, eu falei, de quem é esse carro aqui? Qual é o carro que mais corre aqui? O cara falou, é o meu. Você dirige bem, rapaz? Dirige, então você pode, me bota dentro, me leva para alcançar a viatura, passa um rádio para a ambulância, pede para me esperar lá na frente. Quando eu entrei na viatura, lá na frente, cruzamos com a ambulância, a UTE parou, quando eu entrei, do lado estava o pai. O pai só virou o rosto para mim, é meu filho? Eu falei, tá vivo? Eu olhei para ele, olhei para o bebê. Na minha concepção, Thiago, tá. Falei, motorista, Ayrton Senna, que era o quê? Era um código que a gente usava.
pode voar. Tocou, Diz que você pode voar. pisou o pé. Passei o rádio pro centro de operações, avisa da HRT, que nós estamos chegando, tem uma vítima, tem 2 vítimas na viatura, a criança está mal. E naquele momento eu falei, poxa, eu sentia pulso na minha, né? Sentia a respiraçãozinha assim, botava meu rosto, falei, tá ofegante, tá. Mas tá viva? Tá viva, criança. E ó, voando na viatura. Eu como diz, bombeiro não tem motorista, tem piloto. E chega na HRT, o hospital tava lotado. Nossa, aquele dia tava difícil mesmo. Caramba. Entrei o vigilante e falou assim, não cabe mais ninguém. Meu Deus. Eu empurrei o vigilante à porta pra dentro, assim, com o bebê no colo, assim. Falei, cara, você vai abrir isso aqui agora. Vai não. Falei, cara, já era. Eu atropelei ele. Meu Deus. O médico falou, o que tá vendo? Eu falei, doutor, e aí? Ele olhou pra mim, a frase do médico falou assim, meu Deus, é um bebê? Eu falei, é um bebê. E ele tem que estar vivo. Puxou outro médico, eu acho que ele era pediatra, algo parecido. Botou em cima, não saí enquanto... Teve que ter aquela certeza, né? E ele não sinalizou pra mim, estava viva ou estava indo. Eu estava morta já, eu não queria. Fiquei lá, doutor, fazer alguma coisa, bora. O médico olhava pra mim, cara, calma. Eu falei, não, bora, a mãe tá vindo aí também, o pai tá lá fora, tá arrebentado. A mãe tá vindo arrebentada também. Cara, como é que foi isso aqui? Foi assim. Então, o outro médico fez assim com a cabeça, eu falei, o que você fez aí? Tava bem nervoso. A 1000, adrenalina lá nota. Aí eu falei, a criança tá viva. Ele falou, não tá não. Eu falei, tá viva sim. Não tá, bombeira, a criança tá morta. Não tá não, a criança tá viva. Bombeira, tá morta. E já tem um tempão que ela tá morta. Meu Deus. Aí eu lembro que ele abriu a boquinha assim e falou aqui, ó. Ele abriu o pagãozinho da criança, tava todo roxinho já, né? Porque ela teve um traumatismo, né? Ele falou, o sangue já tava aqui assim, ó. Sabe aquele cara? Como é que vai pra casa com uma cena cara, dessa, agora? cara? Já era 2 horas da manhã mais ou menos. Eu falei, pô, o pelotão só termina daqui a 6, 8 horas ainda, né? E o pau tá comendo. Aí eu fui sair do hospital, saí assim, fui lá pra viatura. O motorista. E aí, tenente? Deu ruim, cara. O bebê morreu, já tava morto. Não tinha o que a gente fazer. Meu Deus. Mas a minha vontade é que aquela criança vivesse era maior. Você acabou enxergando ela viva, né? Naquele momento. Total. Falei, poxa vida, né? Tá bom. Passou um pouco, chegou a mãe, quer dizer, a mulher, a mãe da criança, né? O pai já estava junto lá, entrou para dentro do hospital. O HRT, a mãe também chegou. E eu lembro que eu sentei no banco da viatura, desliguei o rádio, chorei. Compulsivamente. Talvez eu tenha chorado... Depois eu fiquei me perguntando, por que eu chorei, né? Porque é uma coisa que a gente leva uma pressão do caramba da profissão. Talvez pelo fato de querer que aquela criança vivesse, aquele bebê vivesse. Poxa, e eu lembro, eu falei que eu virei ele assim, que eu lembro que no dia seguinte que eu cheguei em casa, a boca de sangue do bebê estava formada assim na minha roupa. Caramba. O que é isso aqui? Eu falei, o sangue do bebê. Eu lembro que... Aí passou uns 5 minutos, 10 minutos, eu liguei o rádio da viatura. Quando eu liguei, chamou a nossa viatura. Querendo que está à disposição da viatura, eu falei, tá, tem acidente automobilístico, tem 5 vítimas lá, segundo informações, já tem 3 fatais lá, corre lá, em frente ao Cerejão. Meu Deus, que dia foi esse, cara? Tirei, passei a mão no rosto assim, ó, bora, garçom, bora, entre, ó. E vambora de novo, vida que segue. Mas é uma coisa que marcou muito mesmo, sabe? Então, essa profissão, Thiago, ela faz com que a gente faça uma reflexão todos os dias de quem somos nós. De quem somos É nós. incrível. E várias ocorrências que marcaram, teve a outra também que marcou muito, foi a do... Algumas, né? Foi de uma garota, acho que ela tinha à época 15 ou 16 anos. Eu estava também nesse quartel do CIA. Eram as 3 horas da tarde, entrou um incêndio numa residência no Guará. Pedi socorro pro Guará deslocar e eu deslocava depois. Logo em seguida eu deslocava. Cheguei lá, quando eu parando na casa do Guará, vem a menina, andando no corredor, assim. Todo andando. queimado. Olhei pra menina e falei, meu Deus. Caramba. Ela parecia um carvãozinho. Tá louco. Jovem, 15 ou 16 anos. Ela tinha um cabelão, bem grandão mesmo, tinha. O fogo comeu o cabelo dela, ficou chanelzinho assim. Eu não tinha nem... Como é que eu encosto nela, que ela tá toda queimada? Eu não encosto. Eu falei, putz, botando ela na viatura da UTI, a mãe dela veio desesperada correndo. Sabe, você fala, cara, o tanto que a gente é vulnerável, né, naquele momento ali, do nada. E ela estava, segundo a perícia depois, que ela estava pintando a unha em cima da cama. Meu Deus. O esmalte, acetona. A coisa aconteceu que o ventilador caiu
e deu um curto. Isso A não dá composição certo, do triângulo do fogo é o oxigênio, que é o comburente, que é a fonte de ignição, que é a centelha, né? E o combustível, né? E os três juntos me formam o quadrado do fogo, que é a reação em cadeia. E naquele momento ali, eu sempre digo que é premonição, né? O iluminado é premonição, né? E ali causou uma centelha, só que o ambiente estava totalmente, da porta fechada, não sei o quê. Então o ambiente estava totalmente com gás inflamável, né? Da acetona, ela falou que tinha uns 10 ou 15 esmalte lá, né? Então, lambeu, fez uma... Coitado. A gente fala explosão difusa, ou pseudo-explosão, né? E lambeu aquilo ali, e ela pegou fogo e eu fiquei com dó daquela guria. Uma outra também, eu estava de serviço, eu já era capitão já, isso era tenente, era capitão, eu estava de supervisor. Entrou a ocorrência, o pessoal, depois eu falei, como é que eu ligo? O garoto era de Caldas Novas, se eu não me engano, num posto de combustível, o carro pegou fogo, e ele pegou fogo junto. Falei, que loucura, um garoto, adolescente, fala, meu Deus, como é que é isso? Do nada. Aí mas viveu, levamos, apagamos, direitinho, eu falei, pô, agora tem que ligar para a mãe do garoto lá. Pra dar notícia. Olha, me identificava, não entendi quem é o senhor. Meu Deus, como é que eu falo pra mulher que o filho dela está no hospital tal. Digamos que ele esteja um pouquinho sapecado. Para não dizer que o filho dela tinha queimado bem, né? Então você tem que ter esses momentos, sabe? A profissão que faz o cara amadurecer, não tem jeito, né? Não, tem não que ter um psicológico muito você tem que ter, você passa a ser frio, calculista, não sei, você às vezes não... eu me coloco no lugar, eu aprendi uma coisa, você tem que se colocar no lugar do outro. Constantemente eu me coloco no lugar do outro. Como é que o outro está me vendo? Como é que o que ele vê da vida? Como é que ele enxerga a vida, né? A empatia, né, cara? E essa profissão, ela tem momentos muito marcantes. Tem várias ocorrências, várias, que marcou muito. Mas essas foram as que mais marcaram. Nosso helicóptero, quando caiu, que o piloto era da minha turma, Luiz Henrique, o subtenente Lélio era meu companheiro, meu amigão de xadrez. Toda quarta-feira a gente jogava xadrez. Toda quarta-feira. Não tinha uma quarta-feira. História longa dessa aí. Amigos, né? Perdi 3 grandes amigos ali. O Magalhães era o copiloto, o Magal. Né? Então o helicóptero caiu, o helicóptero saiu, levantou o voo para a retirada de um cadáver lá no lixão do PSUL. Um procedimento que a gente sempre fazia normalmente. O helicóptero pairou, a guarnição desceu, foi lá, fez a amarração. Cargas d'água que deu, a ocorrência virou, o helicóptero, a corda, o cabo prendeu no rotor, o helicóptero virou e explodiu. Trágico, cara. Só sobrou um na guarnição, os meninos faleceram na hora. E as pessoas não acreditam muito no que eu falo. Naquele dia, eu tinha ligado pro Lério para dar notícia da esposa dele, estava gestante. Ele arrumei assim, tá beleza. Falei, poxa, tá onde? Eu tô no helicóptero. Falei, pô, vem voar. Era 10h40. Falei, não, cara, eu tenho outro compromisso ali, mas eu passei depois do almoço pra gente conversar, que a esposa dele ia dar luz. Falei, tudo bem. E naquele momento ali, eu não fui. Caramba. Eu não fui. Eu sempre digo livramento, né, cara? Não era pra ir. Porque eu teria voado. Porque era uma ocorrência normal. Né? Não, é só retirar de um cadáver, você vai lá também. O cara piloto era da minha turma. Não, entra aí, cara, pula aí. Você também tem as manhas do seu tripulante operacional, você voa várias vezes. E eu teria ido. Talvez eu tivesse. Então você teve vários livramentos aí. Vários. Né? Perdeu amigos, fez muitos amigos, né? Perdi grandes amigos. Perdeu grandes amigos mesmo. Eu sempre digo, Thiago, eu não mexo com quem não presta. Talvez essa frase tenha sido do meu pai. Eu não mexo com quem não presta, eu mexo com quem... Eu gosto de mexer com gente boa. Por quê? Porque eu me considero, com muita humildade, bem gente boa. Eu não faço mal para ninguém, Thiago. Não quero mal de ninguém, não quero ser mal, não quero mal de ninguém. Eu quero poder ajudar, da uma forma como eu acho que eu tenho que ajudar. Do que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, não tem jeito, eu não tenho como fazer. Tá nas suas mãos. Mas aí, essa via aqui é de mão dupla. Depende até que ponto você quer que eu te ajude, né? Essa, na verdade, ela tem que ser muito bem dita. Enfim, deve ser mais ou menos um resumo. E foram quantos anos de corporação? Eu fiquei no Bombeiros 25 anos, né? Caramba, é muita história, então. Muito. Eu tinha a opção de... Ou eu poderia ficar os 30 anos, que é o que a gente fica, ou poderia... foi feita uma lei em 2009, a lei facultava, se você chegar ao posto de tenente-coronel, ou subtenente, você tem a opção de ir embora com 25 anos de serviço, não perdendo nada. E durante a minha trajetória, já ao longo eu aposentei em 2013, já mais quase 11, 12, já comecei a ter a ideia de que, cara, eu preciso... O que eu vou fazer quando eu aposentar? Né? Meu sonho era ser comandante-geral do bombeiro? Era. Nós somos formados para isso, nós somos lapidados para isso. A academia forma a gente com essa visão, todos os cursos. A Corporação Bombeiro Militar é fantástica, ela te prepara para aquilo ali. Em todas as pós-graduações, seja praça, seja oficial, ela te prepara para aquilo ali, para você chegar. Ninguém chega ali por acaso. Ninguém consegue resolver aquele negócio por acaso. A corporação ela te prepara. Ela te prepara. A todo momento ela está te preparando. Você faz curso para você ir a tenente, você faz curso na qualidade de capitão te preparando para você é major.
né? Depois você faz o curso na qualidade de major, tenente coronel, para você ser coronel, e esse coronel também te prepara para você ser, uma hora, a sua história, a sua bagagem, a forma como você foi lá atrás, que é o reflexo você aqui hoje, vai te dizer se você vai conseguir ser comandante geral ou não. Tem alguns critérios, né? Mas eu não quis esperar os critérios. Hoje os critérios são vários, né? E eu preferi me abster dessa vontade de ser o comandante geral. Gostaria de ter sido? Gostaria. Nem todos são. Não, nem todos são. Mas é uma cadeira Deus pesada. tem planos também, né? Aí, naquele momento, eu falei, pô, já que eu não quero mais ser comandante geral, quer dizer, já que eu não vou brigar por isso, entre aspas, o bom sentido da palavra brigar, Aham, claro. então o que eu vou fazer? Poxa, eu vou aposentar, eu posso aposentar. Bom, se eu aposentar daqui a 5 anos, ou se eu aposentar daqui a agora, ou daqui a 2 anos, o que eu vou fazer da vida? Aí foi que você mudou a chave falei, também, vou de jogar novo. xadrez. Pô, vou jogar xadrez de novo. Não seria uma má ideia, né? Mas, poxa, tem muito tempo que eu tô parado. Jogava xadrez bombeiro, fui técnico da equipe de xadrez bombeiro. Fomos 3 vezes campeão da Secretaria de Segurança Pública, Corporação tricampeã. Fomos campeões de jogos nacionais, jogos acadêmicos pela Academia do Bombeiro. Né? Então, tem um pessoal muito bacana. Aí eu falei, poxa, não, então, eu falei, já sei. Eu vou empreender. Tá, legal. Eu Que vou massa. montar uma empresa, eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar após a minha aposentadoria. Eu vou trabalhar. Salário eu tenho, vou ganhar do bombeiro continuar. Não foi por dinheiro, né, que você fez isso? Não foi por dinheiro, porque eu sou salário do bombeiro. Né? Na verdade, Thiago, o que eu penso é o seguinte, é a cabeça vazia oficina. Né? Com certeza. Então eu preciso, poxa, a gente aposenta cedo. As pessoas, pô, você aposenta muito novo. Eu poderia ter aposentado com 41 anos de idade, com 42, com 43, ou até com 51, 52, 53. Né? Eu resolvi aposentar com 44 anos de idade. Tem 10 que eu aposentei, vou fazer 11. Eu falei, não, eu vou aposentar. Mas eu vou aposentar, mas eu vou trabalhar. E eu não vou ficar à toa, não vou ficar só. Eu não posso me dar esse luxo, sou aposentado. Não é isso. Né? Mas por que a gente aposenta cedo? Né? Vou defender também a tese. Né? Você imagina você tirar um plantão 24 horas do bombeiro, um pouco dos exemplos. Ainda mais com essa carga emocional pesadíssima, não, sem condição. Eu falei, cara, eu tenho que aposentar, mas eu também tenho que ocupar meu tempo. Então, eu sempre digo o seguinte, você tirar 24 horas de um plantão dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros, ou num quartel, ainda mais eu que não dormia, como muitos eu sei que não dormem, né? Cara, esse sono que você perdeu, você nunca mais recupera. Mas nunca mais mesmo. Pesado. E tem um estudo aí que o cara fala que 1 hora malhada, você vai ver 3 horas futuramente, né? Então, e 24 horas não dormida, como é que é isso? Eu não sei muito tempo. Eu acho que eles não conseguiram chegar a esse ponto ainda não, né? E eu falei, poxa, não, então eu vou trabalhar. Mas eu, trabalhar em que? Engenharia contra incêndio, pode ser legal, vamos ver. Poxa, já sei, eu vou mexer com equipamentos contra incêndio, que é a minha área. Né? É uma área vou de tentar mexer formação. com isso e tal, beleza. Então, quando deu a oportunidade, e no belo de um dia, eu conversando com o meu irmão, José Vicente, meu irmão mais velho, eu lembro a minha irmã, Ana Cláudia, também virou e falou assim, cara, você se achou nessa profissão, né? Falei, Cláudia, verdadeiramente eu me achei mesmo. Mas não é achar de achar, não, é se encontrar. Cara, você fala do Corpo Bombeiro, é nítido o olho brilha, a sua né? paixão. Exatamente. É nítido a sua paixão pelo E você continuou com a mesma paixão, fazendo... Continuei com a mesma. Eu só troquei de lado, né? Eu só não ando... Hoje eu posso ter barba, cabelo grande, né? Na época eu não podia. Eu sempre fui muito retinho, né? Uniforme polido, sapato engraxado, boot engraxado, fivela limpa, né? Barba feita, cabelo sempre curtinho, então unha cortada. E indiretamente continua salvando a vida das pessoas, né? Porque empreender é mexer com gente também, né? E você acaba influenciando vidas, acaba mudando a vida das pessoas, Sim, né? Concordo. Criando formação, dando expertise, dando conhecimento. Servindo, né? Servindo. De um outro ângulo, né? Sem querer nada em troca, né? Que massa, cara. Isso é muito incrível. Faço bem sem olhar a quem, mais ou menos essa ideia, né? Porque a mão esquerda faz, a direita não sabe, né? E aí você... exatamente, a Bíblia fala isso também. E você começou a empreender e deu um start aí começou com a Amplos. Como é que surgiu a história da Amplos, né? Aí, falando do meu irmão José Vicente, meu irmão mais velho, eu considero ele um cara altamente inteligente, uma capacidade fantástica. Fantástica. O Zé Vicente teve 2 ou 3 empregos na vida dele só. Pela capacidade, pela competência dele. Tá aí um cara que eu tenho orgulho, né? Muito. Massa, na verdade, de cara. todos eles. E, no belo dia, conversando com ele, ele trabalhava no eterno local. Vicente, falou, você vai aposentar? Eu falei, vou aposentar. Não sei o que você vai fazer? Não sei, tô pensando assim. Vou te apresentar um cara. Ok. Essa apresentação desse cara, ela aconteceu do dia 27 de dezembro. Eu guardo isso aqui muito bem guardado, né? 27 de dezembro de 2012, numa padaria, numa lanchonete, em frente da casa da minha mãe em Goiânia. Eu estava de férias lá, no recesso. Você é um guardanapo, né? Um guardanapo. Peguei um guardanapo,
E fui conversar com esse cara. Esse cara é Cara, técnico que do legal, trabalho, cara. né? E meu irmão falou, não, eu vou te apresentar o fulano de tal, você vai conversar com ele. E ele disse pra ele o que é a sua ideia, porque ele também tem umas ideias bem bacanas. Você vai participar da conversa? Não, é só você e ele. Põe uma coisa na sua cabeça, você é o técnico, você é o cara, você é o coronel, você é o que conhece. Tem expertise Tá do bom. negócio. Né? Primeiro eu queria mexer com venda de equipamento de extintor de incêndio. Um outro coronel bem mais antigo que eu, mais vivido, falou assim, não vai dar certo não. Por quê? Porque o mercado pratica, você não vai conseguir acompanhar. O mercado não é muito legal. Enfim, algo que ele falou que também não precisa, né? Eu falei, tá bom. E meu irmão me apresentou esse rapaz. Esse técnico de segurança de trabalho. Trabalhava com ele. Tudo bem, vou descer. Desci, minha mãe mora em apartamento, desci, atravessei a rua, sentei lá, tomei um café. E pá, vai, pá, vem, eu comecei a vender as ideias para ele, assim, ele começou a falar uma coisa, eu fui pescando, fui montando um quebra-cabeça, eu peguei um guardanapo, peguei uma caneta emprestada lá, e comecei a desenhar o que seria uma empresa que eu queria. Com treinamento, campo de treinamento, com transposição, não sei o quê, com emergência com PP, que eu especializei na área de produtos perigosos e outras áreas também que eu especializei no bombeiro, com capacitação de pessoal, com formar pessoal, montar a equipe preparada, a equipe técnica preparada para emergência com PP, com produto perigoso, e vem dali, vem daqui. Ele falou em transbordo de resíduo de petróleo, não sei o quê, não sei o quê. Então eu falei, cara, esse cara está falando quase o mesmo idioma que eu. Legal. E tudo que foi falado foi anotado. Cara, que maravilhoso. Né? E nesse inteirinho eu fui liguei para um amigo meu, muito amigo meu, ele também era do helicóptero. Fulano, e aí, coronel, como é que o senhor tá? Cara, situação assim, formação de brigadista em Brasília. Não, coronel, formação de brigadista funciona assim, pá. Isso em 27 de dezembro de 2012. Esse papo durou umas 4 horas. Caramba. Né? E eu entendi. Vale a pena? Coronel, o mercado é complicado, mas vale a pena. Ainda mais o senhor, tem uma bagagem do caramba, tem um currículo invejável. O senhor é um cara muito sério, o senhor é muito profissional, a gente se conhece há muitos anos, não tenho nada que denigre a pessoa do senhor. Eu falei, então tá bom, tudo bem. Eu vou ver. Aí, cara, eu acho que nós vamos por esse caminho assim. A Ambros não era para ser em Brasília, a Ambros era para ter sido em Goiânia. Uai. Né? Caramba. Mas, enfim, veio 2013, logo em janeiro eu entreguei meu pedido de aposentadoria, já fomentando algo. Um belo de um dia, dias depois, comentei com os meninos, com o Bruno e com o Felipe. Eu falei, poxa, eu vou montar uma empresa assim. Agora, como é que vai chamar a empresa, hein? Eu que a gente está saindo do colégio militar. E um deles virou e falou assim, amplos. Amplos? Do nada. De amplitude. Que legal. De longe. Eu olhei no retrovisor, falei, cara, que massa. Esse é o nome da empresa. Amplos. E o complemento eu fiz, proteção contra incêndio. Né? Então, amplitude para proteger